Com tanta opção de placa de vídeo, eu sei que você fica em dúvida na hora de escolher qual placa de vídeo que você vai comprar, qual que se encaixa melhor para o meu setup. Por isso eu resolvi separar aqui pelo menos as 5 melhores placas de vídeo para você comprar. Eu separei aqui de alguns segmentos, principalmente do segmento de entrada, para você entender quais são as melhores e o melhor custo-benefício, o que ela vai te trazer pelo que você está pagando. Glória! E para começar, a gente vai com a campeã, talvez, a RX 6600. Atualmente é uma das melhores custo-benefício que tem no mercado, justamente por ela ser uma placa recente, ela ser uma placa com uma boa tecnologia, ela já tem suporte às últimas tecnologias, tem suporte a Ray Tracing, tem suporte ao FSR, mas é bom lembrar que praticamente qualquer placa tem suporte ao FSR, porém, ela tem um suporte às novas tecnologias, suporte ao Ray Tracing, não quer dizer que você deva ligar o Ray Tracing em todos os jogos, e ela tá com um preço muito bom, então se encaixa bem para sistemas novos, antigos, e é uma boa opção para você montar com sistemas de entrada intermediários. Então, obviamente que depende de outros fatores, mas para quem tá montando aí um setupzinho com Ryzen 5, para quem tá fazendo upgrade de um gráfico integrado, por exemplo, para quem tá vindo de gerações mais antigas e ainda tá precisando de uma placa de vídeo, o processador ainda tá dando conta, a RX 6600 é uma boa opção. Ela tá oscilando ali entre R$1.200, R$1.300, dependendo de quando você assiste esse vídeo. Aliás, deixa aí nos comentários a atualização em tempo real de como que tá o preço do hardware aqui, qual você comprou, quanto você pagou, se comprou nova, comprou usada, vai saber que a pessoa de repente já viu esse vídeo aqui depois de 5 anos e ainda tá comprando essas placas, mas definitivamente é uma boa compra, ela consegue entregar uma boa performance, principalmente se comparado às concorrentes, como uma RTX 3060, por exemplo, que costuma custar mais e não tem uma diferença tão grande assim de performance. Em alguns casos a RX 6600 chega perto, pode até passar. Então depende também dos jogos que você vai escolher, mas no geral ela tem um excelente custo-benefício e essa com certeza é uma das indicadas. Mas falando da 3060, a 3060 também é uma boa opção, sabe por quê? Porque a Nvidia lançou uma concorrente para ela, a 4060. Quando ela lançou a 4060, ela basicamente voltou os olhos do consumidor para a RTX 3060. É uma placa que tem 12 GB de VRAM, mas toma cuidado porque ela tem uma versão de 8 GB e essa não dá para recomendar, porque a versão de 8 GB não é que ela só tem 8 GB. Você pensa assim: ah, tudo bem, uma 3060 de 8 GB não tem problema. Mas na verdade, a 3060 de 8 GB ela tem menos performance, porque ela não tem exatamente o mesmo chip da 3060 de 12 GB. E o legal é que a 3060 agora ela tem algumas versões, alguns fabricantes estão trazendo versões ainda mais baratas. E ela acaba se tornando uma opção bem mais viável para uma 4060. A 4060 só tem 8 lanes PCI Express 4.0, então em sistemas mais antigos ela pode encontrar limitação em um ou outro caso, mas tenha em mente que isso é bem raro e a diferença de FPS é bem pequena. Porém, ela tá com um preço mais interessante. Então, numa 3060 você acaba pagando menos, recebendo uma placa com uma performance muito próxima de uma 4060, com suporte às últimas tecnologias, DLSS, Ray Tracing e tudo mais, e você ainda tem 12 GB de VRAM contra os 8 GB de VRAM da RTX 4060. Ei, Nvidia, hein? Ah, claro, e o mesmo vale para a 3060 Ti, tá? A 3060 Ti também tem uma configuração, digamos, mais parruda do que a 4060 Ti. A 4060 Ti consegue abrir um pouquinho a performance ali em alguns casos, principalmente em jogos mais novos, mas é a mesma situação, 8 lanes PCI Express, ela tem uma largura de banda menor, esqueci de mencionar isso, né, em relação à 4060 Ti, tem uma largura de banda menor. Então, o mesmo acontece com a 4060 Ti, que é mais eficiente, ou seja, economiza mais energia, gasta menos, pede menos fonte, mas não quer dizer que também você vai ter uma diferença de uma fonte de 600 watts para outra de 750 watts. É uma diferença bem pequena que acaba entrando dentro dos setups que fazem sentido com essas placas. As únicas tecnologias de fato que você acaba abrindo mão de uma 30 para uma série 40 são o suporte a AV1, o encoder AV1, porque o decoder tem na série RTX 30, e o DLSS 3.0. E falando em 3060 Ti e 4060 Ti, essa daqui é uma outra placa que é um excelente custo-benefício, a RX 6750XT ou a RX 6700XT. São praticamente as mesmas placas, são placas com uma excelente configuração, com 12 GB de VRAM, com uma boa performance que consegue brigar ali com a 4060 Ti e com a 3060 Ti. Em alguns casos você consegue encontrar ela ou no mesmo preço ou até mais barata, e ela tem essa vantagem de ter mais VRAM e ela também ter 16 lanes PCI Express. Então você vai sair na vantagem. Ah, mas as versões PCI Express 3.0 para 4.0... Não se preocupa com isso não, se preocupa mais com a quantidade de lanes, porque você mudando a geração, se você está em PCI Express 3.0, por exemplo, ou seja, uma geração anterior aos PCI Express 4.0 que a
a RTX 4060 Ti, por exemplo, fabricada, na verdade você está diminuindo a largura de banda que você tem, porque o PCI Express 3.0 funcionando em X8 tem muito menos largura de banda do que o PCI Express 4.0 em X8. Então essas são as diferenças de versões. Mas dá para você utilizar placas 3.0 no PCI Express 4.0 e vice-versa, não tem nenhuma limitação. E claro, como eu já mencionei em relação a RX 6600, a 6700 XT ou a 6750 XT tem suporte às últimas tecnologias, então ela também tem suporte a Ray Tracing, também funciona com FSR, o FSR3, com Frame Generation e tudo mais, e com exceção de algumas tecnologias que ainda meio que estão engatinhando na série RX 7000 da AMD, ela ainda consegue entregar praticamente tudo que você precisa para rodar os jogos atuais. E sim, ela é uma placa que é para Quad HD, mas na verdade ela já está se tornando uma placa para Full HD para quem quer rodar no Ultra com mais qualidade. A RX 6600 é uma placa mais para você jogar equilibrado, no médio, no alto, nos jogos mais antigos, e nos mais atuais você já começa a baixar a qualidade e começar o FSR. Aqui até dá para você tancar um Quad HD em jogos mais antigos, ou os jogos da época dela, mas os jogos mais recentes, provavelmente você vai cair ali pro Full HD, mas isso com nível de qualidade bem maior do que você ia rodar numa 6600, por exemplo. Entendeu? E falando em 6600, tem também a irmã dela, a sucessora, a RX 7600. A RX 7600 chegou num preço que não era muito atraente, assim como a maioria das placas chega num preço não muito competitivo, mas por algum motivo a RX 7600 tem aparecido em preços muito bons. Então calma. Depende de quanto você tá pagando, a RX 7600 é uma melhor alternativa que uma 4060, por exemplo, ou uma 3060, porque ela entrega uma performance igual, ou dependendo da situação até melhor. É uma placa da série RX 7000, que significa que ela tem suporte a todas as últimas tecnologias, inclusive as tecnologias que são específicas para as RX 7000, tem suporte a FSR3, tem suporte a Ray Tracing, e é uma placa bem interessante. Inclusive você encontra alguns modelos como esse aqui da Gigabyte, que é Triple Fan, que estão custando mais barato do que outros modelos, como uma 6650 XT, que é basicamente a mesma performance, só que Dual Fan e uma placa que já é de uma geração anterior. Então o RX 7600 também é uma alternativa bem interessante. Claro que isso se aplica a todas as placas, depende muito do preço. Antes de comprar e ir direto nas indicações, confere como é que o preço está agora para você e principalmente como é que está a performance em relação às outras placas. Pensaram que eu tinha esquecido de quem joga em Quad HD? Não esqueci, ainda tem uma, tem a RTX 4070. Como eu disse no lançamento, é uma placa que a gente meio que teve que engolir, né, porque ela traz a mesma performance da geração anterior, o que foi uma trend nas placas dessa geração. Mas a 4070 ela tem uma configuração interessante, ela tem 12 GB de VRAM, que deve ser suficiente para Quad HD, e ela se encontra normalmente em preços mais acessíveis do que uma 4070 Ti. A diferença de preço para 4070 Ti não costuma compensar. E para você saber se compensa ou não, é só você pegar uma média de performance, pode pegar qualquer review ali, ver mais ou menos percentualmente qual foi a diferença de desempenho de uma para outra e ver qual que é a diferença de preço percentualmente. Então vamos supor, se a 4070 Ti for 20% melhor, mas custa 20% mais, significa que você só está pagando mais para ter mais. Mas vai ter a mesma performance, vai ser equivalente. Agora, se ela custar 20% mais e ter, sei lá, 30% mais de performance, vale a pena. E o mesmo cálculo se for ao contrário, né? Então, a 4070 é uma alternativa interessante. Do lado da AMD você tem ali uma RX 7800 XT, que os preços ainda não estabilizaram, pode ser uma alternativa interessante, mas em Quad HD eu considero que o DLSS já é uma excelente alternativa, uma alternativa melhor do que o FSR em relação à qualidade. O FSR pode resolver em situações que não tem o DLSS, mas o DLSS já começa a fazer diferença, principalmente para quem vai jogar em Quad HD. Então é uma placa que mesmo com a chegada das RTX 40 Super, ou com o refresh das RTX 40, ela pode ser uma alternativa interessante porque o preço tende a diminuir. Quando você tem um lançamento de placas novas ou novas, o preço tende a diminuir. Daí para cima, a 4080 aqui no Brasil ainda faz sentido, né? Assim como a RX 7900 XTX, elas são placas que fazem sentido, diferente lá de fora, que a 4080 não faz muito sentido, mas a 4090 é o melhor custo-benefício para quem quer jogar em 4K. Quad HD não, 4K. Se você vai jogar em 4K, infelizmente é o melhor custo-benefício, até que chegue uma 4080 Ti da vida. Aí a 4080 Ti normalmente tem o melhor custo-benefício. Nossa, Robson, mas é muito caro, como é que pode ser custo-benefício? Então, custo-benefício é o que ela entrega pelo que ela cobra e comparado às alternativas. Não tem outras alternativas melhores. Se você quer o máximo de performance, o máximo de qualidade, a 4090 vai ser a escolha. E vocês, qual placa escolheram? Vocês concordam com as escolhas que estão aqui? Tem alguma que ficou faltando? Deixa aí nos comentários, deixa aí a sua sugestão. Digam por que vocês compraram a sua placa, qual placa vocês comprariam, se vocês comprariam uma dessas aqui ou se vocês não concordam. Deixa aí nos comentários. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.